Bom dia, professora. Bom dia a todos. O tema do nosso trabalho é o choque séptico. Eu vou falar dos participantes do nosso trabalho, que seria a Carolina do Nascimento Siqueira, o Felipe Aparecido do Nascimento, Lucas Delmontes Alves, Priscila Carla Dias, que sou eu, e Yasmin Souza Santos. Eu vou falar alguns tópicos do nosso trabalho, que seria sepse, o que é, choque térmico, o que é, principais sintomas, diagnósticos, causas, quem tem mais riscos e tratamentos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do nosso trabalho. Choque séptico é definido um estado de hipoperfusão ou disfunção orgânica de agentes infecciosos que leva o paciente à hipotensão refratária, à expansão volêmica, levando ao uso de agentes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o choque séptico. O choque séptico, ele é a consequência da sepse, né? Como assim? Ele faz uma hipotensão. Aí é prescrito um volume para esse paciente. Então, por exemplo, esse paciente ele recebe 1.000 ml de soro fisiológico e a pressão desse paciente não aumenta. Então, assim, nós fizemos já o volume e ele não responde. Isso chama-se prova de volume, né? Isto é hipotensão refratária a volume, ou seja, não responde ao volume. Então, vamos entrar com drogas vasoativas, como a noradrenalina, a adrenalina, né? Essas drogas para sepse, na sepse ela continua estável, né? A noradrenalina começa a melhorar a pressão desse paciente, onde ocorre uma disfunção tecidual, fecha a periferia do paciente, você percebe que as pontas do dedo desse paciente fica roxeada, hiperprofunda, porque diminui a perfusão periférica desse paciente devido ao choque séptico, né? Aí a gente consegue perceber que a sepse, ela consegue controlar a pressão como prova de volume, né? Vasopressores. Agora, o choque séptico, apenas com drogas vasoativas, né? Que a gente consegue deixar esse paciente estabilizado, né? Porque esse paciente, ele está chocando, né? Então, o paciente com choque séptico, ele não responde a volume, é necessário entrar com drogas, né? É uma evolução da sepse, tornando esse paciente ainda mais grave, né? Se a sepse é grave, o choque séptico é a evolução da sepse, tornando o prognóstico do paciente mais grave, né? Então, a gente precisa intervir, né? No choque séptico, com perfusão diminuída, raramente você consegue ver a saturação desse paciente através de oxímetro, medir a glicemia através do destro, vai dar resultado errado, né? Então, é necessário coletar gasometria ou colocar o catéter central para fazer a glicemia capilar, né? Então, a gente considera que o paciente com choque séptico, ele tem necessidades dessas drogas vasoativas, que se chama aminas vasoativas, né? Mesmo ele estando normovolêmico. O paciente já recebeu o volume, tudo, e é muito difícil de manter a pressão dele normal. Então, ele precisa dessas drogas. Em estudos, observamos que essa síndrome é um grande desafio pelo sistema de saúde em todo o mundo, por causa de vários aspectos. Na literatura nos mostra que nos últimos 20 anos teve um aumento de mortalidade relacionado ao choque séptico, ainda que essa taxa tenha sido reduzida atualmente. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a sepse. O que é sepse? A gente já viu lá atrás. A sepse é uma doença potencialmente grave, desencadeada por uma inflamação que se espalha pelo organismo diante de uma infecção, podendo levar à queda da pressão arterial, falência de órgãos, entre outros sintomas. Agora eu vou falar um pouquinho dos sintomas, né, os mais comuns. Seria alteração do estado mental, taquicardia ou bradicardia, tempo de enchimento capilar lentificado, taquipneia, pele fria, presença de erupções cutâneas, petíquias ou púrpuras, lactato sérico aumentado, oligúria, hipo ou hipertemia, né? Baixa produção de urina, dispneia, foram algumas coisas que a gente pesquisou sobre os sintomas. E também temos que fazer o tratamento até 1 hora do seu diagnóstico.
Se usa cristalóide, que é expansão volêmica. Agora, eu vou falar um pouquinho. Sepse é o mesmo que choque séptico? Não. O choque séptico é o estado mais avançado da sepse, que ocorre quando há queda perigosa da pressão arterial, que pode levar à falência de órgãos. No choque séptico, o risco de morte é mais elevado que na sepse. Agora eu vou passar um pouquinho para minha amiga Carol falar. Bom dia, professora. Eu vou continuar falando um pouco sobre o choque séptico. Ela é uma infecção generalizada que causa falência de órgãos e pressão arterial perigosamente baixa. O choque séptico é uma condição com risco de vida que é causada por infecção grave, localizada em todo o sistema, que requer atenção imediata. Ou seja, ela é uma condição grave que ocorre em decorrência da sepse e traz risco de vida. Ocorre quando um agente infeccioso, bactérias, vírus ou fungo, entra na corrente sanguínea de uma pessoa e afeta todo o sistema imunológico. Pode passar para o próximo. Como o choque séptico é considerado uma complicação da sepse, os sinais e sintomas apresentados pelo paciente é febre alta e persistente e aumento dos batimentos cardíacos. Além disso, em caso de choque séptico, é possível observar pressão arterial muito baixa, sendo a pressão arterial média menor ou igual a 65, aumento na concentração de lactato circulante, sendo verificada concentrações acima de 2,0, respiração rápida na tentativa de aumentar a quantidade de oxigênio circulante, elevação da temperatura acima do normal ou queda excessiva, aumento dos batimentos cardíacos, menor produção de urina, perda da consciência ou confusão mental. Os sintomas do choque séptico, eles surgem quando o micro-organismo chega na corrente sanguínea e libera suas toxinas, e assim estimulam o sistema imune a produzir e liberar citocinas e mediadores inflamatórios para combater essa infecção. Pode passar. Eu vou falar agora um pouco sobre o diagnóstico. Ele é feito com base no exame clínico da pessoa e em exames laboratoriais. Normalmente é feito um exame de sangue em que se identifica a contagem de células sanguíneas e ela está alterada, como hemácias, leucócitos e as plaquetas. O diagnóstico é conclusivo quando, além dos sinais, é identificado aumento na concentração de lactato e persistência da PA baixa, mesmo após o tratamento. Agora eu vou passar para a Yasmin. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre as causas do choque séptico, né? O choque séptico é geralmente causado por infecção bacteriana. Qualquer tipo de bactéria pode causar choque séptico. Fungos e vírus também podem causar essa condição, embora infecções virais sejam extremamente raras. As toxinas liberadas pelos agentes invasores podem causar danos nos tecidos e resultar em pressão arterial baixa e uma função reduzida dos órgãos. Alguns pesquisadores também acreditam que esses coágulos sanguíneos em pequenas artérias podem interromper o fluxo sanguíneo e causar redução da função dos órgãos. O organismo também ele vai produzir ali uma forte resposta sobre essa inflamação das toxinas, né? Quando essa inflamação pode contribuir para que ocorra danos nos órgãos. Como nós estamos vendo aí, o choque séptico, ele é causado principalmente por bactérias, como vimos, vírus e alguns tipos de fungos. Pode passar para o próximo slide, por favor? Quem tem mais risco? Como podemos ver, as pessoas que têm mais chances de serem infectadas por uma infecção grave podem desenvolver o choque séptico é as que estão no próprio hospital, né? Estão hospitalizadas, principalmente em UTI, porque são os locais onde os micro-organismos podem adquirir
uma maior resistência aos tratamentos com antibióticos, né? E esses fatores de risco também incluem pessoas muito jovens, quanto pessoas muito idosas, que são propensas a ter esse choque séptico. Que elas têm diabetes, pegou alguma infecção recente, cirurgia ou procedimento médico recente, uso recentemente de medicamentos e esteroides, linfoma, uso prolongado de antibióticos, leucemia, catéteres de longa permanência, aqueles que pode usar por longo período de tempo, doenças que enfraquecem o sistema imunológico, como AIDS, e doenças do sistema geniturinário ou bilioniário, e no sistema intestinal também. Pode passar para o próximo slide. O tratamento. O choque séptico é considerado um desafio, pois quando o paciente chega nesse estágio da doença, já se encontra mais debilitado, além de que ele vai ter um foco maior infeccioso e maior predomínio de substâncias tóxicas, que são produzidas pelo micro-organismo. Por essa diminuição de pressão arterial, é comum que as pessoas em choque séptico apresentem também dificuldade na articulação de sangue, o que faz com que chegue menos oxigênio a órgãos importantes como o cérebro, o rim e o coração. Isso faz com que surjam outros sinais e sintomas mais específicos do choque séptico, como a diminuição da quantidade de urina e alterações do estado mental. Esse tratamento, que é feito na unidade de terapia intensiva, que é a UTI, é sempre com o uso de medicamentos e antibióticos para regularizar as funções cardíacas e renais e eliminar o micro-organismo causador dessa infecção, além de monitorização da pressão e níveis de lactato. Pode passar agora a palavra para o próximo colega. Olá, bom dia. Agora eu vou falar sobre o tratamento e uso de antibióticos. Caso o choque séptico seja confirmado, um potente antibiótico deve ser iniciado, como o Bactrim ou o ceftriaxona sódico. O tratamento é feito com antibióticos de acordo com o micro-organismo identificado e tem que ser eliminado o mais rápido possível. Pode passar para mim, por favor? Aqui no choque séptico, a circulação sanguínea fica muito, o que dificulta a oxigenação do organismo. Aí tem que seguir com altas doses de soro na veia. Pode passar para mim, por favor? Devido à queda da pressão arterial, que não é resolvida só com hidratação na veia, tem que ter o uso do medicamento para elevação da pressão. Medicamentos como noradrenalina, vasopressina e adrenalina, que devem ser usadas com uma rigorosa monitoração clínica para evitar maiores complicações, como menos oxigenação nos órgãos importantes, como o cérebro, o coração e o rim. E um dos medicamentos que aumenta a força dos batimentos do coração é como a dobutamina. E eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Felipe. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. A transfusão sanguínea pode ser necessária para pacientes que têm sinais de fluxo sanguíneo insuficiente e que têm uma anemia com hemoglobina abaixo de 7 miligramas. Temos também um tratamento com corticoides.
Para quem não sabe, os corticoides são fortes anti-inflamatórios, muito utilizados para tratar doenças crônicas, como artrite, asma e alergias. Os medicamentos corticoides são hidrocortisol e eles podem ser indicados como forma de reduzir a inflamação. No entanto, só há benefícios em caso de choque séptico refratório, ou seja, nos casos que não consegue melhorar a pressão arterial de maneira nenhuma, mesmo com a hidratação ou o uso de remédios. Nós temos também um tratamento feito pela hemodiálise, que nem sempre a hemodiálise é indicada, no entanto, pode ser uma solução em casos graves, em que é necessária uma rápida remoção de excesso de eletrólitos, acidez no sangue ou em que há parada de funcionamento dos rins. Aqui a gente pode observar alguns cuidados de enfermagens. No grupo dos pacientes mais graves com choque séptico ou com níveis aumentados de lactato sérico, é importante que a enfermagem instaure medidas para a ressuscitação hemodinâmica. O que é essa ressuscitação hemodinâmica, Felipe? Vamos lá falar um pouquinho dela. A ressuscitação hemodinâmica busca atingir objetivos hemodinâmicos com a readequação da oferta de oxigênio aos tecidos antes que a disfunção dos múltiplos órgãos se desenvolva. Mas o que é isso? A ressuscitação hemodinâmica nada mais é do que o uso de hemodinâmicos que vão fazer esses órgãos a não serem, como eu posso dizer, não causar o falecimento desses órgãos, não causar uma parada de rim, uma parada cardiorrespiratória, e por aí vai. Então, é muito importante a enfermagem estar sempre de olho nisso. Deve-se priorizar o vasopressor para manter a pressão arterial média acima de 65. E isso é muito importante, porque essa pressão arterial estiver baixa, podem ocorrer diversos riscos. Então, a enfermagem tem que estar sempre de olho nessas duas coisas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a conclusão do trabalho. Para finalizarmos o trabalho, é de extrema importância obter o conhecimento sobre o tema do choque séptico e termos em consciência que o choque séptico nada mais é do que o estado elevado da sepse. O choque séptico é a sepse que causa uma pressão arterial perigosamente baixa, como resultado os órgãos internos, como os pulmões, os rins, o coração, o cérebro. Geralmente recebem muito pouco sangue, causando seu mau funcionamento, como eu disse, no tratamento com a hemodiálise. O presente trabalho tem como objetivo a busca de pesquisas em sites acadêmicos, observando-se como reduziu a mortalidade por choque séptico e impedir a progressão da doença, assim como o seu conhecimento precoce. Enfim, as intervenções terapêuticas como tratamento e antibiótico-terapia estão associadas à redução dessa taxa de mortalidade. Dessa forma, se o tratamento for ágil e adequado, observamos que ocorre um sucesso nessa reportagem referente ao choque séptico. Aqui estão as nossas referências bibliográficas, e com isso ficamos por aqui. Obrigado, professor, obrigado, colegas.